Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom estarmos juntos e hoje para mais um e o último estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Claro que você precisa completar com o seu livro O Tempo do Fim. Se você ainda não tem o livro O Tempo do Fim, eu recomendo que você adquira esse livro. Gente, nós temos poucas unidades, então peça já o seu para que você possa também acompanhar. Hoje eu vou dar um resumo aqui sobre a fala do professor Armando acerca das 70 semanas de Daniel. Uma fala, ele como mestre em judaísmo e também crente em Cristo Jesus, ele traz pra gente aqui uma explicação muito legal e que é a mais convincente na forma literal de analisar. Eu vou citar para você já a página e aí você vai poder acompanhar com a gente. Não perde tempo não, entra aí na nossa livraria edsonreis.com. Roda a vinheta, Valdeci. Muito obrigado. É isso daí, pessoal. edsonreis.com. Entra lá e adquire já, tá bom? Vamos terminando hoje então as 70 semanas de Daniel e eu quero que você abra o seu livro, você que já tem, aí na página 104. Página 104. Gente, olha só, já estamos para mais da metade do livro. Quem está acompanhando está crescendo, tá entendendo, tá compreendendo. E aqui tem muita coisa boa ainda para a gente tratar, tá bom? Vamos lá. O mestre em teologia judaico-cristã, Armando Tavares, conclui em seu estudo sobre as 70 semanas. Muito se especula sobre as profecias das 70 semanas. Fantasias são montadas baseadas em puro achismo, fanatismo religioso e controle mental para enganar os indoutos, o que é lamentável. Então, conforme vocês viram, nós citamos aqui a seita Testemunhas de Jeová, você pode ler no livro aí também. Citamos a seita dos Adventistas, citamos aqui um pouco da visão católico-romana. Tudo isso você pode dar uma olhadinha. E o que o professor conclui é exatamente isso, baseado em achismos, não é? Muitas vezes em controle mental e fanatismo religioso. O que é que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela simplesmente, né, os teólogos daquela área, o que é que eles fazem? Eles passam a datar, né, da morte de Jesus para trás e aí simplesmente eles fazem um encaixe na profecia, tá? Este estudo também apresentará biblicamente que se trata de uma fraude à data apresentada para a queda de Jerusalém, ensinada pelas Testemunhas de Jeová, de 607, para afirmar sua doutrina da presença invisível de Cristo em 1914. Então, um estudo bem completo aqui que o professor Armando traz para a gente, já na página 104, tá? Apresenta um ponto de vista histórico judaico e também cristão deste tema, que o leitor tem a sua própria capacidade de julgar os fatos. Então, é muito importante. É legal se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, agora, e dar uma olhadinha no texto de Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 4, tá? Daniel 9, de 1 a 4. Então, pausa o vídeo agora, vai lá, abre a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 9, leia os versículos de 1 a 4. Tá legal? Estão transcritos no livro. Para quem que tiver com o livro na mão, pode olhar no próprio livro, tá? Dá uma olhadinha em Daniel 9, de 1 a 4. E aí a gente vai comparar com Daniel 9, de 24 a 27. Então você pega primeiro Daniel 9, de 1 a 4, lê. Depois você pega Daniel 9, de 24 a 27 e lê. Pode pausar o vídeo aqui nesse momento, porque aí depois que você lê esses dois textos, eu já estou voltando explicando o assunto, ok? Vamos ler? Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 4, e depois Daniel, capítulo 9, versículos de 24 até o 27. Tudo bem? Vamos ver na tela. Põe na tela, Valdeci, Daniel 9, de 1 até o 4, tá? E depois Daniel 9, de 24 a 27, por favor.
Obrigado, Valdeci. Bom, eu creio que você conseguiu ler o texto, né? E o professor Armando, ele continua aqui, olha. Notamos que em nenhum momento Daniel perguntou a Deus quando viria o Messias. É como se você perguntasse a um amigo onde você foi esta manhã. Seu ouvinte responde: come pão com manteiga e um copo de leite. Esta resposta não tem o menor sentido. Assim, ou seu ouvinte não prestou atenção, ou pior ainda, ele tem algum problema cognitivo. Isso jamais acontece com o nosso Deus, que é o ouvinte de oração. Nos 4 primeiros versículos de Daniel, que você leu aí, você viu na tela, Daniel tem em mente a profecia de Jeremias sobre os 70 anos e como entender a sua duração, que é Jeremias capítulo 25. Visto que a Bíblia nos conta sobre 3 deportações e o tempo decorrido desde a primeira já era angustiante, Daniel toma a iniciativa de perguntar para o único que sabia a resposta, Deus. Que aí no caso você vai citar agora Jeremias capítulo 52. Notamos nos versículos seguintes que Daniel persiste em oração e o anjo Gabriel lhe traz a resposta, que aí é Daniel capítulo 9, versículos de 5 até o 20. Vamos dar destaque aqui do 21 até o 23. Esse eu vou ler aqui no nosso próprio livro. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava à hora de sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então veja que o anjo mostra para Daniel que não era tão simples quanto aparentava. Era necessário que Daniel estivesse atento, prestando atenção na mensagem. Gabriel prontamente responde na perícope seguinte com a exegese do texto na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, doravante denominada TNM. Então a gente usa aqui a própria TNM para poder tratar do assunto. Veja só que legal isso aqui. 60 semanas foram determinadas para o teu povo e para a sua cidade santa, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado e fazer a expiação do erro, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos, que aqui no caso é o ungido, o santíssimo. Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Ele será restaurada e reconstruída com praça pública e com fosso, mas no tempo da aflição. O texto inicia-se com a resposta ao profeta sobre a sua preocupação com o final do cativeiro. Notem que interessante. Não existe qualquer referência a uma profecia messiânica. Note que Gabriel utiliza em sua resposta o mesmo vocabulário: seu povo, cidade, pecado, erro, exatamente em concordância com a pergunta do profeta em Daniel capítulo 9, versículos de 1 até o 20. Veja que ao tratar do momento que se iniciaria as 70 semanas, o texto hebraico usa a palavra davar, que não significa emitir a ordem, mas apenas palavra. O texto da TNM faz o leitor ter a falsa impressão de uma ordem governamental ou decreto, confundindo assim o leitor. Como também nós vimos na seita adventista, que faz a mesma coisa. Encontrando essa divergência, podemos perguntar: que palavra emitida é esta? Deixemos a Bíblia responder ao ler a profecia de Jeremias sobre o exílio e o retorno do povo à sua terra. Leia Jeremias capítulo 25. Aí depois você pode dar uma olhadinha que você vai entender. Quando foram escritas essas palavras? Justamente momentos antes da destruição de Jerusalém, em 587. Daniel diz que para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o Messias, o líder, teria 7 semanas. Jesus não apareceu 49 anos depois, conforme o texto diz. Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas. Então Jesus não apareceu 49 anos depois. E também 62 semanas. Ela será restaurada e reconstruída com praça pública e fosso,
mas em tempos de aflição. Repare que o texto diz emitir ordem. A palavra cuja tradução correta não é emitir ordem, é davar. Até a vinda do Messias, o líder terá 7 semanas. Então quem é o Messias aqui? A Bíblia responde assim: assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela mão direita, a fim de subjugar diante dele nações e desarmar reis, a fim de abrir diante dele as portas duplas, de modo que os portões não estarão fechados. Citando-se aqui Isaías capítulo 45. De acordo com esta cronologia historicista, entendemos que Ciro era o ungido. Porque, conforme Daniel disse, haverá 7 semanas até o ungido. No primeiro momento, quando contabilizamos 587 a.C. menos 49, que são 7 semanas, caímos no ano 538 a.C. O que aconteceu neste ano? Ciro, o ungido descrito em Isaías, apareceu como citado por Gabriel neste momento, e ele decreta o retorno dos judeus, que em sua grande maioria obedecem a esse decreto em 538 a.C., muito coerente com a pergunta em Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 4, que aí eu recomendo que você leia e veja os textos que eu estou citando. Mas note que 587, que é a data da queda de Jerusalém, até o Messias, o líder, que era a resposta para o fim do cativeiro, haveria 7 semanas, ou ungido, que aqui no caso é Ciro, que Jeová chama ele de meu ungido. Agora vejamos a continuação do texto. E também 62 semanas, e ela será restaurada e reconstruída com praça pública e fosso, mas em tempos de aflição. Note que a conjunção e no início liga as 7 semanas às 62 semanas seguintes. Porém, não existe sugestão de uma somatória. Apenas ela liga uma à outra, mas não soma. O profeta Zacarias nos ajuda a entender e elucidar a questão sobre o fim das 70 semanas de servidão. Para que possamos voltar à exegese de Daniel 9, note que o profeta diz: com as quais ficastes indignado por essas 70 semanas. Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Veja a gramática básica. Esses é pronome demonstrativo, que indica ao povo que havia acabado os 70 anos da punição. E aí então temos aqui o texto de Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Ocasião da escrita do livro de Zacarias. Assim, na ocasião, não podemos relacionar os 70 anos de servidão com outro período a não ser com o seu término citado em Zacarias 1:12, palavras que foram escritas em 518 a.C., como nos mostra abaixo a TNE. Matematicamente falando, adicionamos os 70 anos da profecia de Daniel, iniciadas em 538, ao ano 518 a.C., momento da escrita de Zacarias. Chegamos ao ano 588 a.C., como resultado óbvio, que é a data da queda de Jerusalém, 588 e 587. Nesta data, segundo a história, teremos a destruição do templo entre 586 e 587, exatamente a queda definitiva de Jerusalém, com diferença mínima de 1 ou 2 anos, quando comparados à data apresentada na história secular. Pequena diferença de anos devido ao sistema de contagem de tempo em cada cronologia da época. Voltemos ao nosso raciocínio sobre a contagem das outras semanas que faltam. 62 semanas equivalem a 434 anos, que devem ser contados a partir de 538. Por que 538? Porque 538 foi quando Ciro emitiu a ordem para que eles fossem restaurar e reconstruir Jerusalém. As 434 anos, que são as outras 62 semanas. Do ano 538, chegamos ao ano 104, 103. A data que chegamos está localizada no período dos Macabeus, trazendo a restauração, porém em tempos de aflição. Isto se deu quando Alexandre Janeu, ligado ao helenismo, se auto-intitula rei e sumo sacerdote, violando totalmente os preceitos do sacerdócio, a qual foi realmente uma aflição para os judeus. Uma vez que já encontramos historicamente as 7 semanas e as 62 semanas, resta-nos localizar historicamente a última semana na corrente do tempo.
Note que o mensageiro não diz que a última semana, e sim depois das 62 semanas, não sendo um ato continuado e sem previsão de início. Quando recorremos às palavras de Jesus no sermão profético do capítulo 24 de Mateus, encontramos uma referência interessante sobre o profeta Daniel. Quando virdes a coisa repugnante que causa desolação, da qual falou Daniel o profeta, estar em pé no lugar santo. Note que a referência de Jesus cita exatamente a profecia das 70 semanas de Daniel. Veja como tudo se encaixa. Em 63 d.C., os romanos insistem numa maior cobrança de impostos, cujo resultado foi em Céstio Galo começar a sua investida contra os judeus, cumprindo as palavras de Jesus. Céstio Galo chega a Jerusalém com os símbolos idólatras da águia, que era o estandarte romano. Isto se dá em 66 d.C. Daniel diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O estandarte romano com suas águias representando seu poder era o mais alto símbolo da idolatria do império. Os cristãos logo se lembraram de que este era o sinal dado por Jesus quando se referiu à última semana da profecia. Lembre-se que na última semana o templo seria destruído. Faria cessar o sacrifício, porque mesmo depois que Jesus morre, os judeus continuam oferecendo sacrifício no templo. Entendeu? O texto diz: depois das 62 semanas o Messias será eliminado sem nada para si. E o povo de um líder que virá destruirá a cidade e o lugar, e o seu fim será pela inundação. Até o fim haverá guerra, e o que foi determinado são desolações. Podemos entender então que este Messias, que seria eliminado na metade da semana, não pode ser Jesus, porque esta palavra hebraica, conforme o texto, é vou tirá-lo daqui, e está relacionada com o pecado, cujo pecado judeu era eliminado. Assim, esta eliminação era uma punição de Deus, e Jesus não poderia receber esta punição. Mas, de acordo com a história, o sumo sacerdote Ananias, que era ungido, era considerado dessa forma, e seu filho lideram a revolta, sendo morto pelos zelotes em 67 d.C., exatamente na metade da semana, porque a última terminaria em 70 d.C. Deste momento em diante, a tribulação toma conta da cidade de Jerusalém. Sem o sumo sacerdote, não houve mais sacrifícios conforme o pacto da lei. Portanto, se Jesus fosse esse ungido citado, o sacrifício judaico teria que cessar logo após a sua morte. Porém, isto não ocorreu. Os sacrifícios continuaram, cessando apenas em 70 d.C., com a destruição do templo. Então, esse estudo aqui do professor Armando, ele é bastante importante, porque ele nos dá uma verdadeira base historicista, com datas, tudo bonitinho, para que nós possamos entender. E conforme eu disse, desde o começo, lembrem-se, a profecia ela tem que estar completa. Não adianta a gente tentar aplicar essa profecia a Jesus, né, sendo que ela não se encaixa com a história de Jesus. Então, fica aqui muito claro, esse ungido, o primeiro ungido, no caso, Ciro, e o segundo sacerdote Ananias, que é morto na metade da semana. Tá bom? Bom, eu creio que deu para vocês entenderem. O nosso próximo estudo é sobre as duas testemunhas. Exatamente, muita gente pergunta, quem são as duas testemunhas lá do livro do Apocalipse? Então, hoje você vai começar a pensar um pouquinho. E eu quero lembrar que você pode adquirir o nosso livro, O Tempo do Fim, ler toda essa matéria, textos transcritos, tudo isso para você, uma verdadeira explicação de vários textos do Apocalipse. Tá bom? Então você pode adquiri-lo. Roda a vinheta aí, Valdeci, por favor. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui e nós continuamos. Lembrando que todos os dias nós temos uma palavra de direção para você no Pela Bíblia no dia a dia, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.